de hoje, atualizada, diz assim: Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus lhe disse: sente-se aqui, enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. E ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Até aqui. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. O Senhor me conhece, e o Senhor sabe, sou o pecador. Eu preciso de Suas misericórdias. Eu preciso que elas se renovem sobre a minha vida a cada manhã, a cada momento, a cada minuto e segundo, Pai. Eu Te peço que o Senhor me perdoe e que me abençoe nesse momento, para que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor me entregou esta tarde. Assim eu Te louvo e Te agradeço mais uma vez, amém. E graças a Deus. Os irmãos que estão caminhando conosco aqui há quase 3 anos, né? Agora, dia 3 de abril, a gente completa 3 anos em Olambra. E os irmãos sabem que todo primeiro domingo do mês, nós temos a nossa Santa Ceia. E o fato de termos a Santa Ceia, temos os louvores, a palavra a gente traz sempre um devocional, cerca de 25 minutos da palavra, de 25 a 30 minutos da palavra. Então, irmãos, quero ser bem assertivo, quero ser bem direto, bem reto, sem ficar dando voltas, para que a gente hoje saia daqui aprendendo o que a palavra quer dizer, aprendendo o que o Espírito Santo colocará em nosso coração. Amém? Glória a Deus. A musiquinha? Glória a Deus, a musiquinha. Bem, irmãos, vamos lá, irmãos, o que é o Getsêmani? Eu estava assistindo um documentário, que o Getsêmani hoje, ele ainda existe, obviamente, e lá tem muitas oliveiras, né, a árvore, e o Getsêmani, ele fica numa área central, e 3 igrejas ficam em volta. Uma igreja asiática, uma igreja que, ele fala, tipo, tem o nome de Igreja de Todos. Essa Igreja de Todos é o seguinte: todos os países, né, investiram, deram dinheiro e ajudaram ali a montar essa igreja. Então por isso que fala Igreja de Todos, mas é uma igreja católica com investimento de todos os países. E tem a outra igreja russa, se eu não me engano, e outra igreja russa. Então, em volta do Getsêmani hoje tem 3 igrejas. E lá, dentro da Igreja de Todos, eles chamam ela de Igreja da Aflição. Por que Igreja da Aflição? Porque foi no Getsêmani que o Senhor Jesus sofreu muito, ao ponto de identificar, olha que coisa maluca, ao ponto de identificar o seu suor como gotas de sangue. Isso, se você buscar na história, aconteceram com algumas pessoas que estavam em profunda depressão. A profunda depressão é algo que está quase beirando realmente a morte. A profunda depressão, ela beira a morte. E na profunda depressão, existiram casos que eles suavam sangue, de tanta aflição que passava no coração. E quando essas pessoas foram perguntadas assim: o que você sente? Ela falava que sentia um aperto tão grande, que não conseguia nem respirar. E o fato de não respirar, isso machucava tanto, que ela sangrava no suor. E isso aconteceu com Jesus. É muito interessante a gente entender o porquê que isso acontece com Jesus. E detalhe, e aconteceu com Jesus, mesmo Ele convidando
Pedro, Tiago e João. Por mais que tenhamos comunhão uns com os outros, por mais que nós não andemos sozinhos, existe uma situação que é sua e que não dá para dividir com o outro. O próprio Jesus não conseguiu dividir. Por mais que ele falou para eles: orem, orem, para que vocês não caiam em tentação, vigiem e orem. Esse alerta de Jesus era para dizer para eles: olha o que eu estou passando, e se você não orar, e se você não vigiar, talvez você vai passar pela mesma situação de dor e sofrimento. Eu orei e eu vigiei, mas eu estou passando mesmo assim. Palavra de Deus para o nosso coração. Jesus, Filho de Deus, o amado de Deus, aquele que Deus olhou e disse: ei, em você eu tenho prazer. Ele sofreu até o final. Quem dirá nós? Nós sofreremos, irmãos. Noite de Santa Ceia. Falar de sofrimento é algo que toca o nosso coração. Porque se você está sentado nessa cadeira, e se eu tenho o privilégio de estar ministrando no coração de vocês, é porque um homem sofreu no nosso lugar, de suar sangue. Sangue. Alguns historiadores dizem que quando essa pessoa sua sangue, ele treme tanto, que até acham que ele está entrando em uma situação de epilepsia, de tanto que treme. Jesus sustentou o nosso pecado nas costas. Hoje o Tadeu trouxe uma palavra aqui dos jovens sobre comunhão, e fez muito sentido o comunhão. Você sabe o que é verdadeira comunhão, irmão? É quando você consegue sustentar o outro com você, mesmo que ele fez algo para você. Sabe por quê? Porque o pecado nosso estava em Jesus. Nós causamos isso. Nós causamos isso. Hoje nós temos a oportunidade de aprender como que a gente consegue sustentar uns aos outros. É muito difícil, irmãos, mas é por isso que nós precisamos e necessitamos do Espírito Santo de Deus, porque Ele é a própria verdade, e Ele mudará e transformará o nosso coração, mesmo sabendo que na caminhada da nossa vida nós iremos sofrer. A nossa atitude sempre precisa ser uma atitude que alegre o coração de Jesus. Eu tenho a oportunidade de conversar com muitos aqui, irmãos. Quantos estiveram em outras igrejas? Quantos não sofreram de amigos próximos? Quantos não viram uma situação ou situações acontecerem que machucou muito? Irmãos, tudo isso não chega nem na unha do que Jesus passou por mim e por você. Nada se compara com a dor de Cristo. Nada. O nosso lamento, o nosso choro, o nosso grito é incomparável com aquilo que Jesus viveu. Noite de Santa Ceia, Jesus disse: façam isso em memória dele e não de outra pessoa. Se é para fazer isso em memória de Jesus, temos que trazer quem é Jesus. E é quem é, não é quem foi. É quem é Jesus. Amém, irmãos? Jesus tem intimidade com Deus, irmãos. Ele é o Filho de Deus e também Deus. Jesus vai ao Getsemane para orar, mas não está sozinho, está com os 3, como já disse. E o que nós iremos aprender nessa situação? A primeira coisa, aleluia, a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto
é que quem tem relacionamento com Deus sabe a sua missão, sabe o que é fazer, sabe o que vai fazer, por mais que doa e traga sofrimento. A primeira coisa que nós aprendemos com Jesus: Deus confiou a Jesus o ministério, um propósito de vida. Só que o propósito de Jesus era morrer por nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis que Jesus tinha essa missão, e Jesus sabia dessa missão, mas ele sabia também que ele ia sofrer bastante, ele ia sofrer muito. Então o que ele faz? Ele faz oração: Pai, Tu sabes todas as coisas, paz de mim esse cálice, mas de verdade seja feita a Tua vontade. Irmãos, Deus te chamou para algo. Todos aqui têm um ministério, todos foram chamados para alguma coisa. Se você não foi chamado para pregar, se você não foi chamado, aliás, o que é o pregar também, né? Se você não foi chamado para pregar, se você não foi chamado para o ministério de louvor, irmãos, tem tantos ministérios. Tem muitos ministérios que Deus quer trazer você, quer que você continue na caminhada, mas não há ministério fácil, porque as pessoas não pensam como você, e você não pensa como as pessoas. Quando Deus confiou em você o ministério, esse ministério é seu, e vai doer. Há quantos anos de mão amiga, meu querido seminarista sério? 9 anos. 9 anos de pedrada. Ou não? Mas é o ministério do Astério, de cuidar, é dele. Vai sofrer, porque é isso. Deus te confiou um ministério, não vai ser fácil. Tem que chegar na igreja 4 horas da tarde? Tem, não é fácil. Deus confiou um ministério a Clô, estudo bíblico. Terça-feira começa. O ano passado tivemos em torno de 8 a 12 pessoas. Estudo bíblico. E a igreja não compra a ideia de estudo bíblico. Se Deus te confiou um ministério, você precisa da palavra. Você precisa aprender a palavra. Se você está sofrendo, em vez de abrir com pessoas que estão no mundo, vem ouvir 6 semanas aqui de como vencer o sofrimento. É das 7h30 às 8h30, e a Clô inicia às 7h30 e termina às 8h30. 1 hora que você vai ganhar o tempo. Nós precisamos de pessoas inteligentes, de uma igreja ativa, de uma igreja que olhe para o pecado, enfrente o pecado, e olhe para o pecado em alguns momentos e fala: opa, não estou tão preparado, eu vou fugir, assim como José um dia fez. Igreja que pensa, não igreja que sente e começa a falar o que está sentindo. Aquilo que nós sentimos pode nos enganar, mas se você parar e pensar e orar ao Senhor, o Espírito Santo vai te direcionar. Nós somos chamados para a comunhão e não para a guerra. Nós somos chamados para a paz. Fomos chamados para sermos pacificadores, para amarmos uns aos outros, para olhar para o rosto do outro, dar um beijo no rosto do outro, abraçar o outro. Isso que a gente foi chamado. Nós somos a igreja. Eu ia falar dos últimos dias. Os mormons iam ficar bravos comigo agora. Respeitamos os mormons, sem problema nenhum. Mas nós somos a igreja, irmãos. Representamos o Senhor aqui na cidade de Olambra. Deus já mostrou o que quer com a igreja em 2025. E eu vou bater nessa tecla até o fim. Resgate, acolhimento, restauração, capacitação e envio. Mas todos precisamos estar em um só corpo, com uma só voz, uma só visão. Todos. Porque assim
Vocês imaginam se todos nós tivermos uma mentalidade do nosso ministério e saber que mesmo em sofrimento eu vou cuidar do outro, mesmo em sofrimento eu vou colocar em prática aquilo que Deus quer de mim? Você imagina esse corpo fechado? Não fechado como meu corpo fechado, gente. Corpo fechado. Imagina isso. Ó, o Jorge gostou da piada lá. A Reni também, olha lá, estão dando risada. Vocês imaginam isso? Irmão, o Espírito Santo, ele será mais e mais tão atuante na nossa igreja, que se a pessoa chegar endemoniada na porta, ela cai lá. Porque é isso que nós estamos buscando. Não estamos buscando ter outra visão, outra denominação, mas estamos buscando o teu poder do Espírito Santo em nós, aonde eu olho para o outro e vejo se o outro está triste, eu vou e peço perdão e a gente abraça e continua. Esta é a igreja. Mesmo sofrendo, irmãos, não abaixa a guarda. Se tiver que ajoelhar para alguém, ajoelhe, não tem problema não. Jesus lavou os pés dos discípulos. Quer ser parecido com ele? Lave os pés das pessoas. E se lavar os pés, logicamente você vai chegar com uma torneira jogando, né, balde no pé dele, né? Mas seja humilde. Reconheça quem é você diante do outro. Mesmo sofrendo, mantenha o ministério de vocês. Porque se juntar o ministério de cada um, juntar com o meu ministério, nós somos um só em Cristo Jesus. Amém? Ao tempo, gente. Alguém pode parar o tempo? Aí a Fernanda fala, ora a Deus. 14:37. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. 40. Em seguida voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. E não sabiam o que responder a Jesus. 41. Quando voltou pela terceira vez, Jesus perguntou, vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levante-se. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Aleluia. O que o Senhor quer falar nessa noite no nosso coração com esta passagem que acabamos de ler? Segundo ponto, Jesus não esperava algo dos seus discípulos. Jesus sabia que eles estavam cansados. Jesus não estava esperando eles levantarem e defenderem Jesus. Jesus não estava esperando isso. Então você pode perguntar, mas pastor, se Jesus não estava esperando esta defesa, isso prova que ele não estava esperando, porque quando pegam Jesus, Pedro vai e corta a orelha de Malco. E Jesus repreende Pedro e cura Malco. Então ele não estava esperando esse conflito físico dos 3. Mas então, por que Jesus está falando para vigiar e para orar? E fala para eles, vocês estão cansados. A primeira coisa, Jesus chama a atenção de Pedro, pois ele ostentava, eu vou morrer contigo. A primeira coisa, irmãos, você não precisa falar para o irmão o que você faz. Não precisa. Você não precisa falar para o irmão o que você já fez para se exaltar. Você pode compartilhar experiências, testemunhos da parte de Deus. Mas você não precisa ostentar. Olha, eu já preguei para 1000 pessoas. Eu não preguei não, viu? Mas não precisa ostentar essas situações. Jesus está chamando a atenção de Pedro
Interessante, né? Jesus pergunta para Pedro. Para de ostentar. Não é para você ficar falando que você anda comigo, pensando que eu serei o Messias, como sou, mas o Messias que vai subir ao trono de César. Porque eu sou forte, porque eu tenho poder. Não é assim, igreja. Sabe como que você fala sobre Jesus? Na sua humildade, no virar o rosto. Nazareno é o apelido de mais humildade que Jesus recebeu e o aceitou. Se Jesus foi humilde, que possamos não ostentar aquilo que nós estamos fazendo. Não precisa ostentar quem você é, ostentar o que você faz, não vai atrair pessoas, e se atrair, vai atrair pessoas com segundas intenções. Fale sobre humildade, e seja com pessoas que necessitam. Sente na mesa de pessoas, conversa com pessoas, toma um cafezinho com pessoas, vá na casa das pessoas antes de sair, faz oração. É assim, é desta forma que você mostra Cristo. Amém, irmãos? Mas Pedro, Tiago e João ainda não estavam preparados para servir. Jesus ensina que nós não devemos confiar nas nossas forças, porque quando nós confiamos em nós mesmos, nós dormimos. Olha esta palavra, irmãos. Os 3 estarem com Jesus era de grande importância, mas aquilo que Jesus pediu para eles, eles não conseguiram colocar em prática, porque eles estavam cansados, eles estavam sobrecarregados. Certamente, nas semanas anteriores, eles andaram demais, eles fizeram muitas coisas. Quando chegou naquele momento, imagina, que era para ficar em silêncio, ali, para fazer esta oração. É tão provável que todos estavam cansados, porque os 3 dormiram. As 3 vezes que Jesus voltou, os 3 estavam dormindo. E dormindo, não conseguiram orar e nem vigiar. O que Deus está trazendo para nós, irmãos? Nós não podemos confiar na nossa carne e na nossa força, porque nós não temos, porque nós somos seres humanos e nós cansamos. Eles perderam a oportunidade de ficar com Jesus um pouco mais, porque eles dormiram. Irmãos, isso acontece na igreja, nas nossas reuniões, nosso culto de comunhão, nosso culto de quarta, na terça, na nossa JNI. Se ali nós temos algum compromisso, é compromisso, compromisso é compromisso. Mas infelizmente nós chegamos em uma era, em um século 21, que as pessoas elas preferem realmente descansar do que ouvir a palavra. E aí a gente começa a entender, outros irmãos, que a responsabilidade é só da liderança de estar na igreja, mas às vezes nem os líderes vêm. Irmãos, isso é sério. Vigia e ora. Se você só tentar ter disposição na tua força, você não vem mais para a igreja, porque você não tem. Eu não tenho. Nós somos fracos. Ou a gente escolhe viver no Espírito, ou continuaremos viver na carne, dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa. Vigie, ore. Você precisa estar aqui. Se você colocar
quanto tempo você tem na sua semana. Se você separar da sua semana 10% para entregar para o Senhor, você não vai utilizar nem 5. Nossa, fiz uma conta de Dilma agora, né? Não foi? Mó Dilma. Você não vai utilizar isso pelo tempo que nós temos, irmãos. Nós da igreja somos a igreja. E nós precisamos de vocês. Todos. Aos domingos. E em outros trabalhos também. Nós precisamos de mais braços. Nós precisamos de mais pernas. Precisamos de mais olhos. De mais bocas. De mais ouvidos. Nós precisamos. Na tua força, você vai continuar na tua casa. Vigie e ore. Se está precisando de algo e não consegue vir porque precisa de ajuda, fale. Dízimo e oferta na igreja do Senhor é para ajudar a igreja, irmãos. Não é fazer pastor rico. Dízimo e oferta é para ajudar as necessidades do irmão. Até porque saem de vocês. Vigie e ore. Os irmãos sabem me dizer qual é o significado de estar na carne? Já perguntaram isso para o irmão? Qual o significado de estar na carne? Estava até falando com a Karina hoje, estávamos num debate santo, numa reflexão. Irmãos, Paulo traz à tona essa visão de separar carne e espírito, né? Porque Jesus já tinha dito que as pessoas precisavam nascer novamente e nascer do Espírito. Mas Paulo consegue separar para ensinar. O que significa, irmãos? Tudo aquilo que o ser humano é espiritualmente sem Deus é carne. A sua carne, ela não movimenta se o seu espírito não movimentar. Então você já tem um espírito, que é aquele famoso nefesh, o sopro de Deus. Lá em Gênesis, se chama o sopro, se chama nefesh. E o fato dessa nefesh entrar no homem se tornou ele um ser vivente. Mas ele não se tornou um ser vivente, lá sim, um ser vivente para Deus. Mas depois que ele desobedece e sai do Éden, agora esse ser vivente, como nós sempre tivemos livre-arbítrio, esse ser vivente agora ele pode escolher pecar também, tropeçar e cair. Então estar na carne é colocar esse espírito em movimento, mas é um espírito que não tem Deus. É um espírito sem o Espírito Santo. Quando a gente fala que nós estamos vivendo no Espírito, é porque o nosso espírito entendeu que é filho de Deus e decidiu então agora clamar o nome de Jesus e falar: Senhor, usa-me, porque é o seu Espírito que está em mim. Eu nada sou, nada sei e preciso de Ti. Então, irmãos, que a gente possa vigiar e orar para que o nosso espírito sem Deus comande a nossa vida, mas que o nosso espírito, atrelado ao Espírito Santo de Deus, possa nos orientar para o melhor que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Terminando, eu preciso terminar, eu não vou pular hoje, eu preciso terminar, irmãos. A gente só vai passar uns 10 minutinhos, tá? Mas eu preciso. Amém? 3. Jesus conhece a debilidade humana, porque Ele é completamente humano, mas Jesus também sabe o poder que o Espírito Santo tem, porque Jesus é cheio do Espírito. Então Jesus sabe as fraquezas do ser humano, porque Jesus é humano, mas Jesus também sabe o poder de transformação que o Espírito tem, porque Ele é o próprio Deus e Ele tem o Espírito Santo, amém? Ele é cheio do Espírito. Por que está escrito isso? Porque é somente na oração que nós teremos o relacionamento com Deus.
Então nós precisamos criar estratégias. Deixa eu voltar. Nós precisamos criar estratégias para quando nós pensarmos em algo que vai se tornar algo pecaminoso, ou que eu vou falar, ou que eu vou fazer, nós precisamos criar estratégias em reconhecer que nós somos falhos, e sim, nós podemos errar, mas quando pensarmos nisso, naquele exato momento a gente pedir para o Espírito Santo de Deus nos ajudar, em nome de Jesus, para a gente segurar aquilo que nós queríamos fazer. Todo ser humano tem um vício, todo ser humano tem um vício. O que acontece é que o vício da pornografia, o vício das drogas e outros vícios, vício de prostituição, esses vícios, eles aparecem. Mas eles não são menores que os outros vícios. Jogos. Eu conheço pessoas que não conseguem ir para o culto porque o time dele está jogando. É verdade. Tem dificuldade. Então existem vários vícios. Quando você reconhece esse vício, qual ele seja, quando você reconhece esse vício, você já vigiou, porque você reconheceu, então você vigiou. O seu orar, e agora que Jesus está dizendo, é para que você ore, para que o Espírito Santo te ajude a não tropeçar novamente. Isso é Deus. Se nós não acreditarmos no poder de Deus, em que iremos acreditar? Amém, irmãos? Jesus conhece a nossa debilidade humana, mas Ele também sabe o poder que é estar cheio do Espírito Santo de Deus. E o final, vamos ler mais uma vez, versículo 41 e 42, por favor, Bruna. Já quero chamar o Ministério de Louvor, pode subir, por favor. No versículo 41 e 42, diz assim: voltando pela terceira vez, ele lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. 42, por favor. Levante-se, vamos, aí vem o meu traidor. Irmãos, o que quer dizer isso? Jesus chorou, Jesus entrou em profunda depressão, crise, Jesus viveu um sofrimento que a gente não consegue compreender, porque foi Deus sofrendo. Foi a primeira vez na história da humanidade que o próprio Deus suou. Foi a primeira vez na história da humanidade que o próprio Deus entrou em uma crise profunda de depressão. O próprio Deus. Ele passou por tudo isso. Ele passou pelo vigiar e orar que ele pediu para os discípulos, e os discípulos dormiram, como nós já falamos aqui. Mas você sabe o que ele fez depois de ter passado por isso? Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Por mais que Jesus passou por tudo o que passou, ele ainda continuou. Vamos. Desistir não é uma opção. Se você entrou nessa noite aqui pensando em desistir, se Jesus desistisse no Getsemane, nós não estaríamos aqui. Eu era pequeno, tinha em torno de 10 a 12 anos, e eu fui na quadrangular junto com meu tio Luiz e minha tia Luciana, e tinha um pregador, um missionário, que trouxe uma palavra, falando sobre Getsemane, o lagar de sangue, eu lembro, e até vendeu livros, eu lembro que vocês compraram também, o lagar de sangue. Se você perguntar para mim o que ele falou, eu não lembro, mas eu lembro do tema. E eu sempre achei que Getsemane era um lago de sangue, porque esse era o tema do livro. Mas aí depois a gente entende que o lagar de sangue significa o sofrimento. Mesmo passando pelo lagar de sangue, ele não
desistiu. Você sabe por que ele não desistiu? Porque ele tinha você e eu como ministério de amor. Está entendendo? Ele não desistiu por causa de mim e por causa de você. Por isso que ele falou: levanta, já chorei, já suei, mas agora vamos colocar em prática aquilo que é a vontade de Deus. Então, irmãos, se você está lamentando, se você já chorou, se você já brigou, se você já gritou, se você colocou para fora tudo que você tinha que colocar, agora levante-se e vamos, caminhe, não pare. Desistir não é uma opção. Aleluia. Se coloque de pé, aplauda o Senhor Jesus.